Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o texto de Freud, de 1908, O Poeta e o Fantasiar, Escritores Criativos e Devaneio. Nesse texto de 1908, O Poeta e o Fantasiar, o Freud vai nos dar uma teoria geral sobre a criação literária. Ele vai articular a criação literária, o brincar, o devaneio, a produção desse sonho diurno. Ele vai fazer então uma articulação entre esses três elementos: a criação literária, o sonho diurno e o brincar infantil. Vamos ver como é que o Freud constrói essa argumentação nesse artigo. Eu vou fazer minha leitura do artigo do Freud a partir dessa edição, A Arte, Literatura e os Artistas. Recomendo essa edição aqui da Autêntica, mas a tradução da Imago, ela também está bastante razoável, não tem muitos erros nesse texto especificamente, então recomendo se você tem a tradução da Imago antiga ou da Companhia das Letras, o professor também Paulo César Souza já fez a tradução desse texto, também é uma tradução boa, sem nenhum problema visível. Primeiramente, a tradução do título, Der Dichter. Dichter em alemão é poeta mesmo. Escritores criativos, que foi a tradução da Imago, da Standard Edition, é uma tradução aceitável, mas vamos lembrar que Dichter tem a ver com essa ideia de um fazer, a ideia que está ainda presente no poiesis grego, a ideia de fazer, de fabricar alguma coisa. Isso vai ser muito importante aqui para a argumentação do Freud. O poeta, o escritor criativo, o romancista, ele cria uma realidade, ele conserta uma realidade internamente, inventando algo novo. Então eu queria recuperar o sentido da poiesis, que está mais ou menos subentendido também nesse termo do Freud, Dichter, que está presente já no título do artigo dele. Uma das grandes questões, o Freud começa o artigo, é de onde o poeta extrai os seus temas, de onde ele cria, de onde ele traz tanta imaginação para inventar tantos mundos, que ele vai inventar em seus romances, em seus poemas e tal. Há uma percepção do Freud de que todo homem é um poeta, todo homem é um artista. Uma frase dele muito bonita, ele vai dizer já aqui no final do segundo parágrafo desse texto, em cada um existe um poeta escondido e que o último poeta deverá morrer junto com o último homem. Eu trabalho bastante essa tese na minha dissertação de mestrado, vou deixar o link para essa dissertação aqui, no capítulo que eu tento articular o ser poeta com a criação do sonho, a criação psíquica como um todo, Aonde nos levará essa metáfora que o Freud está propondo aqui, o humano como um poeta, o humano como um artista. É uma metáfora que vai aparecer em vários textos do Freud, mas que aqui está exemplificada de maneira brilhante. Quando a gente sonha, vai dizer o Freud nesse texto, em outros textos, a gente está criando uma obra literária, uma obra cinematográfica. Nós somos artistas também. Mas o que isso significa? Quais são as consequências de pensar a vida psíquica como um tipo de criação literária? São essas as questões iniciais que esse texto convoca. Queria então sublinhar desde já. Freud está associando fortemente e dando a todos, sem exceção, todos os humanos, essa capacidade poética, está associando fortemente a capacidade poética com a nossa capacidade de criação, a nossa capacidade de sonhar, seja o sonho diurno, seja o sonho que a gente tem dormindo. A argumentação do Freud, então, passa pela ideia de que toda criança brincando se comporta como poeta, na medida em que ela vai criar o seu próprio mundo. Ou seja, quando a criança transpõe as coisas do mundo para uma nova ordem que vai lhe agradar. O mundo começa a se mostrar fonte de mal-estar, o mundo começa a se mostrar desobediente, por assim dizer, frente à onipotência da criança, e a criança não renuncia de forma alguma aos seus desejos. Então ela quer transformar o mundo, e já que não pode transformar o mundo externo, mantém os seus desejos internamente e vai transformando o mundo internamente. Então esse brincar é algo extremamente sério, diz o Freud, A criança leva muito a sério suas brincadeiras. O oposto da brincadeira não é a seriedade, mas a realidade.
A criança está levando muito a sério a brincadeira, mas essa realidade externa é que está sendo colocada como oposição ao brincar. O brincar é sério. O brincar é onde a criança vive praticamente, na medida em que o mundo vai se mostrando um princípio de realidade, por assim dizer, né? Que ela tem que se conformar, ela tem que se adequar a esse mundo e ela não quer abandonar os seus desejos infantis, os seus desejos onipotentes, enfim, e através do fantasiar, através do brincar, ela pode realizar esses desejos, deixando o mundo tal como está. Ora, o poeta, diz o Freud, faz algo semelhante à criança que brinca. Ele cria um mundo da fantasia, que leva muito a sério, um mundo formado por grande mobilização afetiva, na medida em que se distingue rigidamente da realidade. Então, Freud está trabalhando aqui com uma ideia de que a literatura, o brincar, é um tipo de jogo que vai nos proteger da realidade externa, vai nos afastar um pouquinho da realidade externa, vai propor a criação de uma outra realidade externa. Uma das grandes questões que esse tipo de texto Freud traz e que está presente também no texto mais tardio dele, 1927, né, esse texto aqui é de 1908, um texto chamado O Humor, é a seguinte questão: será que o Freud está propondo uma realidade psíquica conformista, adaptada? Porque quando ele propõe o humor, nesse texto O Humor, por exemplo, ele começa esse texto lembrando de uma piadinha de um sujeito que está indo para a forca na segunda-feira e faz a seguinte piadinha: ah, ótima maneira de começar a semana. E o Freud fala que essa piadinha, essa criação literária, por assim dizer, conserta a realidade de alguma forma. Esse sujeito que vai ser enforcado, mesmo tendo contado a piadinha, ele realiza algum desejo, ele de alguma maneira organiza alguma coisa ali, mesmo que ele vá ser enforcado. O exemplo que ele vai dar aqui nos Escritores Criativos e Devaneio, né, no Poeta Fantasiar, é um exemplo que também tem a ver com isso, vocês vão ver, com esse tipo de conserto de realidade, mas que mantém a realidade externa tal como está. Será que essa concepção do Freud, então, de literatura, essa concepção do homem como poeta, né, inventor de realidades, mas de realidades internas, será que explica, né, ou ajuda a gente a entender o conformismo, né, ajuda a gente a entender a inibição para a ação? Eu acho que são relações fortes aqui que a gente pode estabelecer entre essa criação literária, interna, onírica que o Freud está propondo com a inibição da ação. Eu queria deixar essa questão para vocês, assim, o que leva o sujeito, o sonho, à ação? Isso que eu quero modificar na realidade para modificar a realidade propriamente dita. Eu vou voltar a isso no final do vídeo, queria trazer essa discussão especificamente aqui para a gente, né? As consequências políticas desse tipo de leitura, desse tipo de texto do Freud. Eu vou retornar a isso. Ao longo do tempo, a criança ela tem que parar de brincar e por parar de brincar, a sociedade vai impondo que a gente pare de brincar, ela começa a fantasiar. Então, no lugar do brincar, a fantasia toma o lugar do brincar, a fantasia substitui o brincar. Essa correlação é uma correlação forte que o Freud vai estabelecer, portanto. O fantasiar tomou o lugar do brincar e, obviamente, a criação literária é a fantasia colocada em prática através da arte poética. A arte poética é a técnica de colocar em público aquilo que, de maneira geral, o neurótico tem que fantasiar apenas de forma privada. O escritor consegue, por assim dizer, transformar em coletiva uma fantasia que era individual através da sua arte poética. Freud vai dizer, num determinado momento do texto, eu acho estranho essa passagem aqui ainda, ele vai dizer: a brincadeira infantil foi dirigida por desejos. Na verdade, por um desejo, aquele que ajuda a educar a criança, o de se tornar grande e adulta. Eu acredito que aqui o Freud, ele é quase anti-freudiano, né? Assim, claro que não é um desejo só, eu acho que há vários desejos, né? Assim, que estão presentes nas fantasias, mas ele está apontando, claro, para uma prioridade, esse desejo de se tornar grande, de se tornar adulto, como um desejo que educa a criança, mas no sentido de fazer com que ela deixe de brincar e comece a fantasiar. Mas mesmo nesses desejos onde a criança
ela se imagina que é grande, que ela é adulta, que ela já consegue fazer as coisas de adulto, esses desejos estão permeados por outros desejos ligados às pulsões parciais, ligados à sexualidade perversa e polimorfa que o Freud escreveu tão bem nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Então aqui é preciso uma certa advertência, né? Assim, a brincadeira infantil ela está permeada de desejos absolutamente dispersos, contingenciais, articulados à história libidinal de cada criança. Um pouquinho mais adiante, o Freud vai dizer uma frase que também não faz muito sentido para a gente. Acho que é preciso interpretá-la aqui, mas ele vai dizer: deve-se dizer que quem é feliz não fantasia, apenas a pessoa insatisfeita. Ora, se todos fantasiamos, eu imagino que todos fantasiemos, né? Todo mundo é insatisfeito em alguma medida, mas é absurdo imaginar que alguém seja tão feliz a ponto de não fantasiar. Eu acho que essa frase também merece um tipo de correção freudiana. É assim, claro que ele está talvez supondo aqui um tipo de tipo ideal do sujeito que não foi levado pela necessidade a trocar a realidade externa por uma realidade interna. Então, aquele sujeito absolutamente feliz, né, que conseguiu realizar todos os seus desejos, não vai precisar fantasiar. Mas isso é uma criação idealizada, absolutamente irreal, né, impossível, dada a constituição humana, né, a constituição tal como Freud, lido pelo Laplanche, está supondo aqui, é uma constituição humana dada pelo conflito, dada pelo recalcamento, pela repressão. É preciso reprimir os desejos inconscientes, os desejos ligados à sexualidade infantil parcial, parcializante. É preciso recalcar isso, abrir mão disso, para que você seja um sujeito, para que você tenha um eu, para que você construa um eu. Portanto, essa felicidade, que seria uma realização plena, não existe, né? Não está nos planos aqui da constituição subjetiva a partir da psicanálise. A fantasia, ela é um recurso que todo mundo vai ter para realizar de forma disfarçada os desejos. Portanto, a mesma lógica que o Freud vai estabelecer nos sonhos, no sintoma, vai valer para a fantasia, vai valer para a criação literária. É a mesma lógica. A fantasia individual é uma realização do desejo. É o mesmo termo, inclusive, que o Freud vai usar, a mesma expressão que ele vai usar lá na interpretação dos sonhos, ele está usando aqui também Wunscherfüllung, ou seja, a realização do desejo enquanto o preenchimento de uma representação interna pelo desejo inconsciente. Realização do desejo não implica em Freud necessariamente em realização do desejo externamente, na realidade externa. Você desejar comer um bolo de morango e você fantasiar que está comendo esse bolo é a realização do desejo. Então, não necessariamente você precisa ir lá na realidade externa e comer o bolo para realizar o desejo. Então, é bem importante grifar essa expressão do Freud, que muitas vezes traz um pouco essa contradição, né, essa má compreensão. Realização de desejo, no senso comum, significa ir lá na realidade e realizar o desejo mesmo, né? Mas aqui para a psicanálise não, a realização de desejo muitas vezes basta a realização dele enquanto representação desse desejo na consciência, através do sonho, da fantasia. Então o desejo já se preenche, Erfüllung, que é a mesma expressão que vai ter em inglês também, fulfillment. Tem um preenchimento, tem, por assim dizer, um investimento na representação que representa o desejo, que vai apresentar o desejo na consciência. Nesse mesmo parágrafo, Freud vai tentar distinguir aqui também de uma maneira pouco precisa, se a gente for pensar no desenvolvimento da história da psicanálise, né? Quais os tipos de desejos estão presentes nas fantasias, né? Nas mulheres, por exemplo, ele vai dizer que são quase exclusivamente os desejos eróticos, né? Ela quer ser amada, elas desejam ser amadas. E nos homens, além dos desejos eróticos, desejos egoístas, desejos ambiciosos, etc. Mais uma vez, eu quero ser mais freudiano que o Freud aqui e lembrar que os desejos são plurais, são contingenciais, são fortemente articulados à sexualidade infantil, ou seja, eles têm uma pluralidade que não podem ser reduzidas a um ou outro tipo de desejo. E ainda mais distinguidos por gênero, né, por sexo e gênero, de jeito nenhum. Existe uma contingência, uma pluralidade de desejos que estão presentes em todas as fantasias, desejos inclusive que seguem uma lógica que o Freud estabelece em outros textos, uma lógica da sobredeterminação, ou seja,
várias razões, vários desejos, vários pensamentos compõem muitas vezes uma só fantasia. Então, sempre lembrar disso, né? Existe toda uma história libidinal que é articulada, condensada ali nessa criação literária, nesse brincar interno que é o fantasiar, que é a criação onírica.